Queridos pais de crianças de 0 a 12 anos, temos um recadinho para vocês. Durante esse tempo que não podemos estar juntos, o Pense Laranja está disponibilizando um site com diversos conteúdos para vocês acessarem aí de casa. É só entrar nesse link que vai estar aparecendo aí na sua tela e lá você vai conseguir ver vídeos, devocionais para as crianças e até alguns materiais para os pais. Aproveite também para nos seguir no Instagram, @kids.ibc. Lá a gente posta o versículo tema, algumas imagens da aula da semana e até lançamos alguns desafios para as crianças. Caso você não esteja em nenhum grupo do WhatsApp com os pais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja que nós vamos te incluir. Um abraço a todos e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Boa noite, queridos irmãos, bem-vindos a mais um culto de oração nessa quinta-feira à noite. Que bom podemos nos reunir aí virtualmente, queremos orar, cantar ao Senhor nesta noite. Eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus, alguns versículos, se você puder abrir no Salmo de número 62 e ler alguns versículos agora. O texto diz, Salmo 62, verso 1, A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Verso 5 diz, Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Queridos, o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa rocha é Jesus. Nós vamos orar agora na abertura desse culto e logo após a oração nós vamos cantar ao Senhor. Deus de amor, nós te louvamos pelo privilégio de nos reunirmos hoje à noite. Queremos pedir, Pai, que neste culto o Senhor fale conosco, que o Senhor também vá ao encontro da necessidade de cada irmão e irmã hoje à noite. Fale aos nossos corações e atenda às nossas orações. Obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Cante com alegria conosco nessa noite. Quando as trevas me
Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e oração das montanhas, os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Esse é o nosso tempo de oração e você vai olhar na tela alguns motivos de oração. Mas hoje, de maneira especial, eu queria que nós dedicássemos um tempo orando pelo Brasil. Nós ainda temos dias escuros, situações difíceis para viver em nosso país por causa da pandemia. Mas nós temos clamado ao Senhor misericórdia, graça, para que haja uma contenção, um equilíbrio durante esse tempo e que logo dias melhores, tempos de declínio dessa pandemia possam chegar no Brasil. Vamos clamar, como temos orado, pelas autoridades, pedindo sabedoria, orar pelos profissionais de saúde, vários irmãos da nossa igreja, irmãos com os serviços essenciais trabalhando. Vamos orar, vamos pedir pelos nossos irmãos da terceira
terceira idade. Vamos pedir para aqueles irmãos que têm já doenças pré-existentes, são mais sujeitos a sofrerem com esse vírus. Vamos pedir a Deus por eles, vamos pedir por tudo isso. E particularmente, como disse, vamos orar pelo Brasil. Queria que você agora aí, se você está com alguém na sua casa, onde você estiver, quero pedir que você agora gaste um tempo em oração. Peça a Deus por esses motivos que aparecem na sua tela e clame ao Senhor para que Deus possa nos abençoar.
O estudo de hoje à noite, a devocional, será trazido pelo pastor Richard Sturz. Deus já colocou no coração dele uma palavra. Pastor Ricardo, a palavra é sua, que Deus te abençoe nesse momento ao trazer a palavra para o nosso coração. Olá, meus queridos. Nesta noite, eu gostaria de focar duas palavras. A primeira é equilíbrio e depois separação. E no decorrer desse estudo, nós iremos entender melhor a relação entre esses dois conceitos e como nós precisamos então lidar com isso em nossas vidas. Existe um conceito antigo, filosófico, espiritual, vindo da China antiga, que é chamado de Yin e Yang. E na sua tela você poderá ver então o símbolo que representa essa ideia, esse conceito filosófico. Nós temos então ali duas partes desse círculo, uma colorida de branco, outra com a cor negra ou preta, e nós temos então um pequeno círculo da cor oposta em cada um desses setores. Isso, na verdade, representa, dentro desse movimento, a ideia de dualidade, onde todas as coisas no mundo natural existem numa relação oposta, contraditória e inseparável, de acordo com essa linha de pensamento. Para o Yin e o Yang, o mais importante é encontrar o ponto de equilíbrio entre o que eles chamam do bem e do mal, da luz e das trevas, até usando outras categorias, o masculino e o feminino, qualquer coisa que existe ali, opostos ou uma dualidade, eles vão falando sobre a ideia ou a importância do equilíbrio. Nós entendemos que, em grande parte, essa filosofia não bate com as Escrituras, pois em Deus, o supremo bem, não existe nem sombra de variação do mal. E nós podemos logo perceber que essa filosofia, ela não anda de mãos dadas com a Bíblia, muito pelo contrário, ela se opõe a tudo aquilo que Deus nos ensina. E nós precisamos então entender isso e colocar de lado, não podemos adotar essa maneira de pensar. No entanto, uma coisa nós temos em comum, que é essa palavra equilíbrio. Agora, dentro do Yin e Yang, a ideia de que cada pessoa, cada um de nós deve procurar na sua maneira de viver, no seu próprio caminhar, encontrar como manter o equilíbrio entre todas as coisas, e cada um para si nesse processo todo. Mas a Bíblia, ela também usa esse conceito de equilíbrio. E podemos perceber isso, então, lendo logo em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus, após ter criado todas as coisas, os céus, a terra, tem feito toda a divisão dos céus e da terra, colocado ali no globo terrestre todos os animais, as plantas frutíferas e as plantas verdes, e depois até após ter criado o homem, o ser humano, diz então Gênesis 1 e 27, e Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Equilíbrio, meus queridos. Equilíbrio em termos de relacionamentos entre a criação e Deus. Deus cria o ser humano, o homem, à sua imagem para manter um relacionamento direto com ele, um relacionamento onde havia perfeita paz e harmonia. Existia equilíbrio entre todos os outros elementos da criação. E não queremos falar mais sobre isso, apenas dizer que o ponto que Deus criou foi um ponto onde existia o equilíbrio perfeito. Mas logo em seguida aparece então uma outra realidade na narrativa bíblica. Vamos começar essa história em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16 e 17, que diz: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza
morrerás. Pula comigo até o capítulo 3, versículo 1, para no decorrer dessa leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pare por aí. Nós temos nessa narrativa, então, o começo da toda a história que vai se desenrolar da queda da humanidade descrita ali em Gênesis capítulo 3. E nós podemos entender, então, a partir disso, parte da estratégia que Satanás usou não apenas no Jardim do Éden, mas usa até hoje para tentar nos derrubar. Uma coisa que a gente não viu no Jardim do Éden era a presença da morte. A morte ainda não existia. Nós temos a ideia de que a morte é o fim, é o final de toda uma trajetória, é o fim da vida. Nós entendemos a morte nesse sentido como sendo um ponto de encerramento, de desfecho, algo que conclui, né, e notadamente a vida, e de fato tem esse elemento. Mas eu gostaria de apresentar a morte como separação, a segunda palavra. Começamos com equilíbrio. E Deus começou com uma criação perfeita, onde existiu o mais perfeito equilíbrio e harmonia, mas agora Satanás quer introduzir a morte e quer nos separar, porque a morte quer dizer separação. Primeiro, a morte física. Há uma separação que acontece entre o corpo e a vida. Podemos falar ou da alma ou do espírito, mas naquele momento da morte, a vida que permeia o corpo, ela é retirada do corpo. Há uma separação entre o corpo físico e a vida que ali habitava até o momento da morte. Mas existe também a morte espiritual, onde há uma separação entre o ser vivente, ou nesse caso, o ser humano, e Deus. Há uma separação espiritual. E não tenhamos dúvida, meu querido, minha querida, que o alvo, o propósito que Satanás tem para as nossas vidas desde o começo, desde o Jardim do Éden, é de nos separar de Deus. É o que Satanás quer efetuar nas nossas vidas. Para isso, ele usa de várias táticas, de várias maneiras para efetuar isso em nossas vidas. E uma das maneiras que ele usa para isso é provocar em nós um estado de desequilíbrio através de dúvidas. Dúvidas que nós podemos nutrir nos nossos corações, para nos desequilibrar, onde ele usa para nos separar de Deus. Vamos atravessar novamente toda essa história juntos para entender isso, para nós podermos nos melhor prevenir e posicionar contra os ataques de Satanás, que até hoje, em meio aos dias que nós vivemos, pois nós sabemos que hoje em dia nós estamos vivenciando dúvidas e dificuldades, e Satanás pode estar usando isso para minar a sua vida. A primeira coisa está ali logo no primeiro versículo. Satanás chega, na forma da serpente, chega bem ao lado da mulher e diz a ela, Gênesis 3:1, foi assim que Deus disse. Essa pequena frase, foi assim que Deus disse, já nos dá a primeira dica de como Satanás ele trabalha. A primeira coisa é que Satanás semeia dúvida, fingindo que ele está no time de Deus,
que ele está ao nosso lado, que ele também é seguidor de Deus, ele se finge passando por aquilo que ele não é. A palavra diz que Satanás é o pai da mentira e ele vai usar toda sorte de mentira, de engano, fazendo com que você e eu acreditamos que ele se preocupa conosco e ele se preocupa em saber o que realmente Deus quer de nós. Ele já sabe o que Deus disse, mas ele se finge de alguém interessado junto com a mulher e junto conosco também. Será que isso já aconteceu na sua vida? Algum pensamento adentrou na sua mente, talvez algo no seu coração, e você achava que isso era um bom pensamento, você deu acolhida a isso, tomou uma série de decisões pautado em cima desse pensamento, desse sentimento, algo que entrou na sua vida, para depois descobrir no decorrer da vida que aquilo não era Deus, aquilo não era um bom pensamento, de fato era Satanás se fingindo de anjo de luz e te levando para o mau caminho. E você teve que descobrir isso e dar a meia volta. Talvez isso envolveu pecado, você teve que se arrepender, voltar para trás, deixar Deus te restaurar. Quem sabe você teve essa experiência. Satanás, ele quer se disfarçar para ele poder se colocar ao nosso lado, para nós darmos ouvido a ele e não dar ouvido a Deus. É o primeiro passo na estratégia de Satanás de nos separar dele. O segundo passo na estratégia de Satanás para nos separar de Deus é ele semear dúvida, questionando a bondade e as provisões de Deus. Ele em seguida, quando ele fala ali para a mulher, não foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A gente percebe que ele está questionando a bondade de Deus. De fato, não foi isso que Deus disse, nós vamos ver isso. Logo em seguida, espera só um momentinho. Mas a primeira coisa aqui é nós entendermos que Satanás vai sempre questionar a bondade e as provisões, por não dizer o caráter de Deus. O caráter de Deus continuamente está à prova quando Satanás quer nos derrubar, quando ele quer minar a nossa confiança em Deus. Ele vai sempre questionar o caráter de Deus. Deus, na verdade, ele tinha dado todas as plantas frutíferas e verdes como alimento, tanto para os seres humanos, também para os animais. E ele já tinha dito isso no texto, que nós não lemos, mas está ali, você poderá ver ali em Gênesis, no primeiro e no segundo capítulo. Deus deu isso para os homens, Deus deu isso para os animais, e Satanás ele vem e ele questiona toda o caráter de Deus, a bondade de Deus. Deus tem provisões amplas para as nossas vidas, meu querido. Ele tem provisões até para este momento que nós estamos vivenciando. Muitos têm sofrido com essa pandemia, não apenas com o vírus em si e toda essa infecção que ela traz. Pessoas têm sido infeccionadas, pessoas têm já sucumbido à morte, quem sabe a sua família já tem passado por essa dor, esse momento de separação entre a vida e a morte. E isso nos traz tristeza, isso é um grande desafio, meu querido, mas outros estão enfrentando outro tipo de dificuldade financeira, de recursos materiais. O comércio, a indústria, tudo está fechado. E você talvez se vê num momento muito delicado da sua existência. Saiba que o Deus que nós servimos é um Deus bondoso e de todas as provisões. E Ele tem soluções para a sua vida. Ora, Ele tem usado outros irmãos dentro da nossa própria igreja, do nosso contexto. Ora, Ele usa de outros meios. Mas saibam que a nossa confiança não está pautada sobre o nosso poder de produzir,
dentro do mercado, não está pautado em cima da nossa empresa, do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos profissionalmente. A nossa confiança, meus queridos, está pautada unicamente no Deus da criação. Se Ele teve o poder de criar todo o mundo, Ele tem o poder de preservar a sua vida em meio a essa pandemia, Ele tem o poder de preservar a sua família, e nós temos o trabalho de buscar nele as soluções para a nossa vida. Não de braços cruzados, mas sim depositando a nossa confiança nele. Você tem feito isso? Ou você tem dado ouvido a Satanás, que põe em dúvida o caráter, o poder, a bondade e as provisões de Deus para a sua vida? Mas Satanás não se contenta com isto, ele continua a minar a nossa fé. Ele vai semear agora dúvida na vida da mulher, distorcendo a palavra. Lembra quando ele disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ele injetou ali uma palavra que Deus nunca disse. Ele vai distorcer a palavra, ou por adição ou por omissão. E essa maneira de ele trabalhar vai minando a nossa confiança na palavra de Deus. É tudo que Satanás quer. E quem sabe você, meu querido, já tem experimentado isso em algum momento na sua vida. Pode ser por esses dias, pode ter sido numa outra experiência na sua vida, uma dúvida crescente na alma, onde nós deixamos essa voz de Satanás tomar conta do nosso coração, onde nós começamos a duvidar da veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus começa a perder a sua autoridade, a sua força em nossas vidas, porque nós nos abrimos a duvidar da veracidade dela. E é tudo que Satanás quer. Ele diz para a mulher: não comereis de nenhuma árvore. Foi assim que Deus disse. A mulher, na sua resposta, ela já é induzida por Satanás a também começar a duvidar da veracidade da palavra. Porque quando ela responde, ela diz no versículo 3 aqui de Gênesis 3, ela colocando de volta na sua resposta, ela diz: Deus disse que nós não deveríamos comer e nem tocar. Ali ela adiciona algo, depois ela complementa: se o fizerdes, ela disse, Deus disse para nós, morrereis. Então nós temos ali uma omissão, nós temos uma adição. Ela disse que Deus disse que não deveriam tocar, e o que ela deixou de fora? Quando Deus disse, ele falou, capítulo 1, versículo 17, com certeza morrerás no dia em que dela comeres. E ela deixou de fora essa pequena frase, com certeza. Meus queridos, aos poucos a gente vai adicionando e tirando da palavra de Deus palavras, frases, ideias, e vai minando dentro de nós tudo isso que nós temos como a confiança na palavra. A maneira que nós nos blindamos contra isso, meus queridos, é conhecer a palavra. Agora, conhecer a palavra se dá apenas por um jeito: uma leitura, um contato diário na palavra de Deus. Se você já passou junto comigo em algum discipulado, algum acompanhamento, certamente você já ouviu de mim a ideia de você ler a sua Bíblia diariamente. Meu querido, não tem maneira melhor de você se precaver contra as mentiras e as dúvidas de Satanás do que você ler diariamente a sua Bíblia. 15 minutos por dia é o suficiente para você ler a Bíblia toda em um ano. É simples assim. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus irá permear a sua mente, irá descer para o seu coração, irá começar a efetuar transformação tal qual você nunca imaginava, e mais do que isso, vai te dar a munição necessária para você poder combater as dúvidas e as mentiras de Satanás. Satanás, ele continua, e agora a quarta e o último estágio das dúvidas de Satanás, da sua estratégia. Satanás semeia a dúvida, negando diretamente a palavra de Deus.
ele responde à mulher. A mulher disse: Deus disse para nós que nós morreremos ao comer da fruta da árvore do bem e do mal. E a serpente, então, no versículo 4 do Gênesis 3, responde: com certeza não morrereis. De um lado, Deus disse: morrerá, e do outro lado, Satanás disse: não morrerá. Quem está com a verdade, quem está mentindo, não dá para dizer que os dois estão com a razão e de fato não estão. Mas alguém diz: mas pastor, Adão e Eva continuaram a viver. De fato, eles viveram por centenas de anos. E você tem razão, é porque não estamos falando aqui de morte física. Estamos aqui falando da morte espiritual. E é o alvo de Satanás nos separar de Deus. Lembra? Morte quer dizer separação. E o alvo de Satanás é nos separar de Deus. Foi o que aconteceu instantaneamente quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha dito para eles: não comereis. E assim que eles desobedeceram, meus queridos, houve uma separação entre eles e Deus, tudo que Satanás queria. E nós temos visto isso operando muitas vezes nos dias de hoje em nossas vidas. Satanás, quando ele consegue, de alguma forma, nos minar na nossa fé, na confiança da autoridade absoluta da palavra de Deus, ele começa a confrontar com pensamentos, com ideias, diretamente as verdades de Deus. Ele começa a contradizer aquilo que Deus já declarou e já disse como verdade. Ora, são promessas. E Satanás diz: não, Deus não vai lhe garantir isso. Ele não tem poder para isso. Ele já está contradizendo não só a promessa, mas o caráter de Deus. Em outros momentos não são promessas, mas são pronunciamentos sobre o pecado. E o que Deus chama de pecado, Satanás quer te convencer que não é tão sério assim, não é tão grave assim. Isso ali, na verdade, todos fazem. Então, Deus não vai te condenar por conta disso. Em todos esses momentos, meus queridos, Satanás semeando dúvida contra a palavra de Deus. Nós temos, então, que lembrar que Deus tem a vitória última. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15, e você poderá acompanhar na tela versículos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. E ainda, pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Naquele capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo vai falando sobre o primeiro Adão e o que ele chama do último Adão, o segundo Adão em outros trechos, está falando sobre o fato de que no primeiro Adão, aquele que foi enganado por Satanás, caiu, pecou, e toda a humanidade subsequentemente a ele também experimenta, nasce no pecado, separado de Deus, mas a provisão de Deus vem através do seu Filho Jesus Cristo, o segundo Adão, o último Adão, o Adão perfeito, o Adão melhorado, aquele representante da humanidade que traz a solução de Deus. Ele nos restaura no nosso relacionamento com Deus, ele junta aquilo que foi separado. Se Satanás quer nos separar de Deus, Deus quer que nós estejamos juntos a Ele, recobrando o perfeito equilíbrio. Meu querido, minha querida, o equilíbrio de vida até nesses dias de pandemia não está na nossa atividade profissional, não está até em seguir as regras do isolamento social. Tudo isso talvez são coisas boas, mas o equilíbrio não virá de governo algum, de projeto algum, de plano algum, virá unicamente no seu relacionamento direto com Deus, através da veracidade da sua palavra. Confie a sua vida nisso, busque isso no seu interior, no seu estilo de vida, nas suas práticas diárias. Saiba que toda a história está nas mãos de Deus. O equilíbrio está
está em nós estarmos na palma da mão de Deus, no centro da sua vontade, buscando continuamente, e que Deus abençoe a sua vida, nos blindando contra as mentiras de Satanás e colocando a verdade de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe ainda nesta noite. Nós vamos cantar mais uma música no final desse culto e eu quero fazer a você um convite especial. Nós, quando encerrar a transmissão online, eu estou entrando ao vivo no canal da igreja no YouTube para nós termos aí um tempo de oração em que você vai poder ali no chat mandar os seus motivos de oração e eu vou poder orar por você, outros pastores vão orar por você também. Então você agora, logo após a última música, você vai continuar conosco no ar, porque eu estarei entrando ao vivo no YouTube para nós termos um tempo de oração. É mais uma ferramenta para que nós possamos ali conversar, orar uns pelos outros, e pelo menos você pode me ver ali, eu posso orar por você através do chat, e nós estaremos usando cada vez mais as ferramentas que temos, como temos usado também para esse momento. Então, logo após essa última música, você participa conosco. Eu quero orar encerrando este culto e depois os que desejarem, por favor, fique conosco aí para através do chat você mandar o seu motivo de oração, nós interagirmos. Será um tempo aí de meia hora muito preciosa. Deus de amor, obrigado por esse culto, obrigado por aqueles que puderam sintonizar em nosso canal e participar conosco. Quero pedir que o Senhor dê a eles também uma sexta-feira muito abençoada, um sábado, e que domingo, novamente, nós possamos estar unidos também nos cultos da manhã e da noite. Obrigado pelo teu cuidado e tua bênção em nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Então, após a última música, eu aguardo você para nós orarmos juntos. Deus te abençoe.